buscar ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, pois só o Senhor sonda, só o Senhor conhece realmente o nosso coração, a nossa vontade, o nosso futuro. E aqui está, e aqui nós apresentamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Amém. Glória a Deus. Aleluia. São da Igreja de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Abra as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o médico Lucas. Aleluia. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 49, que é o texto da nossa campanha, a qual estamos iniciando nesta noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Como é bom estar na casa do Senhor. O salmista Davi um dia disse: melhor é um dia na casa do Senhor do que 1000 anos lá fora. Verdade. Que adorador, hein? Aleluia. Glória a Deus. Isto que é uma pessoa apaixonada por Cristo, pelo seu Deus. Glória a Deus. Amar estar na sua presença, cumprir a sua palavra, Aleluia. desejar Glória a com Deus. toda a sua alma a presença do seu Deus. Glória a Deus. Lucas capítulo 24, 49 é o texto-alvo da nossa campanha, a qual estamos iniciando hoje. Revestidos de poder. Estamos vivendo uma geração que precisamos mais e mais nos revestir da autoridade do céu. Quem achou, diga amém. Amém. Assim está escrito: e eis que vos envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Aleluia. Glória. Zacarias, abra comigo o livro do profeta Zacarias, capítulo de número 4. Zacarias, capítulo de número 4, Aleluia. versículo de número 6. Aleluia. Fica aí próximo de Malaquias e Abacuque. Aleluia. Zacarias capítulo 4, versículo de número 6. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Eu vou estar lendo, para nós ganhar tempo. Zacarias capítulo 4, versículo 6 diz assim: então ele respondeu e falou-me, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por poder e violência, mas pelo Espírito, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor do Exército. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Ainda de pé, vamos fazer uma oração, como de costume, nós fazendo a oração, Deus fazendo a oração do pastor que orou por nós nessa noite. Feche seus olhos. Querido Deus, oramos a Ti essa noite neste lugar, Senhor. Obrigado a Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui. Não foi simplesmente nós que viemos, mas foi o Senhor, Teu Espírito, que nos concedeu a oportunidade de estar aqui esta noite, Senhor. Oportunidade singular, Senhor. Oportunidade única, onde muitos queriam estar aqui e não estão. Mas o Senhor, ó Deus, nos concedeu. Nós Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor um dia nos escolheu lá do mundo, do lamaçal de pecado. E estamos aqui de corações gratos a Ti, porque o Senhor nos salvou pelas Tuas misericórdias. Não estamos aqui por aquilo que o Senhor pode nos dar. Não estamos aqui por causa de dinheiro, de fama, de reconhecimento, de bens materiais, não. Estamos aqui porque o Senhor nos escolheu e escreveu o nosso nome no livro da vida. A nossa maior alegria não é de ter o nosso nome no livro da fama deste mundo, mas de um dia o Senhor escreveu com seu sangue precioso o nosso nome
eu posso dizer que eu iria subir. Porque o Senhor nos concedeu a oportunidade. O teu Espírito testifica que somos filhos do Senhor. Muito não tem a certeza da sua salvação. Se saírem da porta desse templo, Pai, se morrerem, muitos não têm a garantia da sua salvação. Mas eu tenho certeza, Pai, que tem crentes aqui nessa noite. Se hoje o Senhor viesse a buscar, estava pronto para subir ao Senhor. E nós nos alegramos na tua presença. O Senhor diz: onde há 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali o Senhor estaria. Pai, uma alma vale mais que o mundo inteiro. A minha preocupação não é com o número, Senhor. A minha preocupação é, Senhor Deus, em saber que ainda há crente autêntico que estão aqui presente, que estão aqui amando o Senhor, amando a tua palavra, amando o teu Espírito que já opera em nosso meio. Fale conosco, Senhor. Precisamos do revestimento, precisamos ser revestidos da autoridade dos céus para vencermos desse mundo de pecado, aonde quer todos os dias nos desviar da tua presença. Fique conosco, é o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Podemos sentar. Aleluias. Glória a Deus, aleluia. Aleluias. Que presença maravilhosa é essa. Como é bom sentirmos Jesus. Como é bom sentir o Cristo em nosso meio. A Bíblia diz no livro do Apocalipse que Jesus estava com as estrelas nas suas mãos, e ele caminhava entre os castiçais, as 7 igrejas da Ásia. E a Bíblia diz que Jesus passeava no meio de cada uma delas. E nesta noite não é diferente, ele está em nosso meio. Ele caminha no nosso meio, e o poder e o controle está nas mãos dele. Estamos vivendo uma geração que antecede o arrebatamento. Eu tenho com toda certeza em meu coração que Jesus não vai demorar muito para voltar. As profecias têm se cumprido dia após dia. Só não vê quem não quer. Até os ímpios estão enxergando que está alguma coisa diferente no mundo. Até as pessoas que ainda não têm o conhecimento das Escrituras como nós temos, eles já estão percebendo que o mundo está diferente. E a igreja militante, a igreja de Jesus que conhece as Escrituras, que estão com seus azeites em reserva, e sabe muito bem que não vai demorar muito. Sabe muito bem que a qualquer momento a trombeta pode tocar. E aqueles que tiverem azeite em reserva, eles irão subir ao encontro do seu noivo. E eu quero perguntar nessa noite: cadê a noiva que tem azeite em reserva nessa noite nesse lugar? Eu sei que muitos olham para nós, famílias, amigos, pessoas que trabalham conosco, não entendem, porque às vezes vê nós comendo feijão com arroz, carne, e pensam que somos crentes naturais. Nós não somos crentes nem aqui e nem na China. O homem e a mulher de Deus que entregou a sua vida a Cristo, eles são diferentes de todos os seres humanos que caminham por essa terra. Nós comemos arroz com feijão, mas quando nós abrimos a boca para falar de Cristo, no seu Evangelho, o poder sobrenatural vem sobre nós, nos revestindo de uma autoridade tão grande que alguns olham para nós e veem crentes doidos, fanáticos, porque nós somos revestidos de uma autoridade tremenda para falar do nome de Jesus Cristo. Queridos, nós estamos iniciando hoje uma campanha que tem como título Revestidos de Poder. Ninguém faz missão sem poder, a missão de Cristo. Ninguém faz a obra de Cristo sem poder do alto. Jesus diz na sua palavra no Evangelho de João que ninguém recebe um poder se do alto não vier. E a igreja de Jesus tem esse poder do alto. A igreja de Jesus é o maior poder que existe na face da terra. Não existe outra constituição, não existe outro reino, não existe outro povo
que tenha um poder como a igreja de Jesus. No livro do Hebreus, capítulo de número 10, Hebreus capítulo 12, versículo 28, vai dizer que nós pertencemos a um reino que é inabalável. Os reinos dos homens vêm, nascem e perecem. Temos um dos maiores reinados que já veio nessa terra, chamado Babilônia. Mas ela, no seu ápice, no seu poder, veio a ruína. Veio outros poderes, reinos como os reinos persas, os medos, outros reinos como Iraque, como os romanos, como os gregos. Vários poderes já nasceram nessa terra. Todos eles vieram abaixo. Mas a igreja de Jesus tem 2000 anos. Aleluia. Que ela foi criada, fundada por Cristo e nunca foi destruída. Se levantaram reinos, impérios, se levantaram com toda a força humana e com todo o poder do inferno contra a igreja de Jesus. Mas a mão de Deus, 2000 anos, ela continua rompendo. Por quê? Porque a igreja de Jesus está revestida de poder. E esse poder não vem do homem, esse poder não vem do governo, esse poder não vem do intelecto e nem pela tecnologia das gerações que se passaram. O poder que vem e está revestindo a igreja, ele veio do alto. Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Se passaram 10 dias, quantos dias? 10 dias se passaram. E a Bíblia diz que havia um grupo de 120 pessoas. Quase 120 pessoas estavam ali clamando durante 10 dias. Senhor, manda poder. Senhor, manda poder. Senhor, manda poder. E o Deus que estava intercedendo por nós, chamando Jesus Cristo, falando com o Pai, dizendo: Pai, eu quando estava lá na terra, antes de subir para aqui para cima, eu estava numa nuvem. E eu prometi para a minha igreja que eu iria subir, mas iria mandar um outro consolador. E eu fiz a promessa para eles, Pai, que eles permanecessem em Jerusalém, porque eles seriam revestidos de poder. Jesus intercedeu ao Pai por 10 dias: Pai, manda poder. Pai, manda poder. E a igreja aqui de baixo dizia: Senhor, manda poder. Senhor, manda poder. 10 dias se passaram, de repente estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio sobre ele um vento vermente impetuoso que encheu toda a casa, aonde estavam reunidos. E foram vistas por eles língua repartida como de fogo, que pousou sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas conforme o Espírito lhe concedia o que falasse. E eles foram cheios do Espírito. Atos 1:8 diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha. O poder do Espírito Santo está exclusivamente dado ao Espírito Santo, e esse Espírito Santo que vem sobre a igreja, ele outorga, ou seja, ele dá, ele entrega este poder para a sua igreja. E é esse poder que eu quero que nessa noite você saia, não só com ele, mas a partir de hoje não queira viver mais sem este poder. Todos os homens da Bíblia Sagrada, todos os homens da Bíblia Sagradas, mulheres da Bíblia Sagradas, que foram impactados com este poder, fizeram coisas extraordinárias. A Bíblia diz que o poder de Deus desceu sobre Moisés, e ele, com um cajado de madeira, fez com que o mar vermelho se abrisse. A Bíblia diz que um homem chamado Sansão, com uma queixada de jumento, matou 1000 homens, porque estava revestido de poder. Um homem tomado do Espírito Santo faz coisas extraordinárias. Ele carrega uma unção terrível sobre a vida dele. A Bíblia diz que Eliseu, após receber a porção dobrada de Elias,
ele passou durante um período de ano pregando, falando no nome de Deus, e ele morreu. E aconteceu que houve uma peleja, uma guerra por aquelas terras da Palestina, onde Israel habitava naquele mundo antigo. E um dos soldados que foi morto foi lançado dentro da cova de Eliseu. E a Bíblia diz que quando aquele soldado morto tocou nos ossos de Eliseu, ele voltou a viver. É esse o tipo de unção que Deus quer trazer nesses últimos dias. Uma unção tão poderosa que venha revertir a igreja de Cristo para saquear o inferno e povoar o céu de alma a Jesus Cristo. Por quê? Eu tenho observado que nesses últimos dias o inferno tem colocado muito medo em alguns crentes, talvez a metade do povo de Deus. Nós estamos vivendo uma geração que crente tem medo de vultos. Estamos vivendo uma geração onde crente tem medo de bruxos, macumbeiro, feiticeiro. Estamos vivendo uma geração onde um grupo de crentes que falam que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, que tem medo de tudo. Parece que eles não descobriram ainda a autoridade e o revertimento de Deus que está sobre nossas vidas. Se a partir de hoje você descobrir nas Escrituras o poder que você tem, você não vai se curvar mais diante do inferno, você não vai se curvar mais diante dos homens, você não vai se curvar diante mais da religião, vai se curvar só diante de Deus que te chamou para realizar a grande obra. Quando nós falamos de poder, nas Escrituras temos tantas passagens, e eu peguei como base o livro do profeta Zacarias, no capítulo 4, versículo 6, nós vemos que Deus usa o profeta Zacarias para trazer a mensagem através de Zorobabel. Diz assim: então ele respondeu e falou-me, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por poder e violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor do Exército. Aleluia. Quando nós abrimos em Zacarias capítulo 4, 6, nós vemos aqui 3 tipos de poder. Mas antes de nós chegarmos aqui, eu quero correr com vocês um pouquinho, falando desse revertimento. Cristo nos deu autoridade para algumas finalidades, ou seja, essa autoridade que Jesus nos concedeu é para que nós faça e cumpra alguns propósitos a qual Ele tem com a sua igreja. Crente salvo tem autoridade no céu. Crente salvo, ele não anda vazio, porque há um espírito de poder dentro de mim e de você. Não existe crente sem poder, porque o poder está dentro de nós, chamado Espírito Santo. Mas é isso que Satanás quer que nós não entendemos, não saibamos. Por quê? Porque ele quer colocar nas nossas mentes, ele quer colocar em nossas vidas que nós somos crentes naturais. Satanás, os seus demônios, o seu império das trevas, quer colocar na mente nossa que nós não temos poder, que nós não temos autoridade, que nós somos como nossos vizinhos não crentes, que nós somos como pessoas que andam ao nosso redor, pessoas normais. Não, se você entender que há um poder sobrenatural dentro de mim e de você, e que você está revestido dessa autoridade, você vai andar diferente. Quando chegar alguém enfermo, você vai sentir logo vontade de orar. Quando você vê uma pessoa possessa, você vai sentir vontade de orar por ela e expulsar demônio. Quando você chegar perto das pessoas, você vai sentir vontade de falar de Cristo para ela, porque esse poder que está dentro de mim e de você vai nos levar a isso. Glória a Deus, aleluia. Se o Espírito que está dentro de nós é o Espírito que se movimenta, não tem como nós andarmos parados. Eu falei lá atrás, nos dias anteriores, eu falei que a primeira vez que o Espírito Santo aparece nas Escrituras, no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 2, a Bíblia diz que a primeira aparição do Espírito Santo foi se movendo sobre a face das águas. Gênesis 1, versículo 2. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Águas na Bíblia simbolizam multidão de pessoas.
é a vontade de Deus e sempre foi a vontade de Deus que o Espírito dele se movesse sobre a raça humana. Foi e sempre será na vontade de Deus que o Espírito Santo habite no homem, porque é esse Espírito que vai nos levar a adorar a Deus, a glorificar a Deus. 1 Coríntios capítulo 12 diz que ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo de Deus. Logo nós entendemos, Paulo vai falar várias vezes que o Espírito Santo é que nos leva a adorar a Jesus. Esse Espírito que move as águas, esse Espírito que faz com que essa fonte fique como se fosse um vulcão dentro de mim, de você, para nos mover, para adorar, para glorificar e para exaltar o nome do Senhor. Eu não posso acreditar que o crente é cheio do Espírito Santo e entre em uma igreja pentecostal e fique calado. Eu não posso acreditar que o crente que tem o nome escrito no livro da vida entre em uma igreja que fala a palavra, que ensina a palavra e fique calado sem a glorificar e se exaltar. Ou ele está enferrujado, ou ele está encalhado, algum problema está tendo na vida dele espiritual, porque não consegue adorar a Jesus. Mas um crente que está conectado, um crente que entende que está revestido de poder, ele não consegue ficar sem dar glória a Deus na casa do Senhor. Estamos revestidos, mas o inimigo quer que nós entendamos. Pensamos que nós somos pessoas naturais. A Bíblia diz que existe pelo menos 3 tipos de crente: o carnal, o natural e o espiritual. O crente carnal, o natural e o espiritual. O natural, Deus sabe até trabalhar com ele. Agora o carnal, ele tem que se humilhar diante de Deus. Mas os espirituais, ele é diferente. Ele brilha. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 14 a seguir, diz que nós somos o sal e a luz do mundo. Aí a Bíblia diz que o crente como luz não pode se esconder. Não sou eu. Mateus 5, 14 a seguir diz que quando nós somos luz, não podemos esconder debaixo da mesa, mas colocar no velador para que ela brilhe e clareie todo o ambiente aonde ele está. O que é que as Escrituras está dizendo? Que o crente que está revestido de poder, de autoridade, ele não se esconde, ele não entra na caverna para adorar, ele não se esconde dentro do mato. O crente cheio do Espírito Santo, ele quer se brilhar para manifestar a glória de Deus. Em qual sentido? Manifestar o poder de Deus, manifestar a glória de Deus, pregar o Evangelho com autoridade, dizer ao pecador que Jesus o ama e que tem um plano de salvação na vida deles. Aleluia. Está entendendo o que é ser revestido de autoridade? Nós não nos escondemos, mas nós ficamos no velador para clarear. O crente revestido de autoridade, onde ele chega, é diferente. Ele é diferente. Os 3 tipos de poder que Zacarias revelou nas Escrituras. O primeiro é o poder físico e humano. Capítulo 4, versículo 6, onde ele diz que nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo, revela 3 tipos de poder. E nós estamos numa campanha falando sobre revestido de poder. E qual Deus nessa noite nós vamos estar nos enquadrando nele nesta noite. O primeiro poder que nós encontramos nas Escrituras é o poder físico, é o poder humano, é o poder intelectual. Esse poder, as pessoas só confiam em si mesmo e na força do seu braço e no seu intelecto. A força humana, a força física, a força intelectual, ela não vai muito longe. Logo ela para na primeira dificuldade, na primeira barreira. É só nós olhar para o meio do povo de Deus nessa noite e nós começamos a enxergar em qual caminho ele está andando, em qual poder ele está confiando. Nós estamos vendo em uma geração onde muitos crentes estão confiando somente na sua imaginação, no seu intelecto, naquilo que ele aprendeu em faculdade, naquilo que ele aprendeu somente com os seres humanos. E isso não é de todo desprezado, mas eles têm confiado somente na força do seu braço, têm confiado somente na força do seu intelecto e naquilo que ele pode alcançar
com a sua força, mas aqueles que sabem que estamos revestidos de poder e autoridade do alto, ele não confia simplesmente no seu intelecto, ele vai fazer a obra não no conhecimento que ele tem humano, ele faz a obra na força e na graça do Espírito Santo. Por que tem muitas igrejas aí que estão fechando? Outros estão parecendo um sepulcro encarnado, como Jesus pregou em Mateus capítulo 7, porque eles estão conduzindo a obra de Deus somente na força humana, somente na força do seu intelecto. Ele só faz a obra com aquilo que é terreno e material, por isso que não consegue romper. Demônio já não se manifesta mais, e cura já não acontece mais no meio deles. Por quê? Porque eles só estão agindo na força humana, no primeiro poder que Zacarias falou através do Espírito Santo. Você quer continuar com essa força só do seu intelecto, só com a força do seu braço, só com a força aonde você consegue ir com os seus pés? Há um poder muito maior que você pode buscar nessa noite. Há um poder muito maior que você pode confiar nessa noite. Tire a sua visão da terra, tire a força do seu poder. Não fique só na força do poder do seu braço. Confie muito mais na força que vem acima. Aleluia. Poder físico, poder humano é o que tem prevalecido nesses últimos dias. Numa era tecnológica, em uma era, em um século onde a tecnologia está lá em cima. Não estou pregando contra isso. Eu estou pregando aonde tem que estar a nossa confiança. A nossa confiança tem que estar em Deus. O nosso poder tem que vir de Deus. Esses dias eu estava vendo o pastor ensinando. Quer pregar um sermão e formar um sermão? Eu vou te ensinar um método. Em 5 minutos você faz qualquer sermão para você pregar. Olha que lástima. Olha que tipo de mensagens estão sendo geradas. Olha que tipo de mensagens estão sendo preparadas em um forno. Quem tem forno sabe muito bem que comida, quando é feita, preparada no micro-ondas, é muito bonita, é muito rápido, mas não tem gosto do que uma comida feita em um fogão a lenha. Tem aparência, é muito bonita, muito rápido, mas não tem substância. Olha a geração que estamos vivendo, no poder da força do braço, do intelecto, da tecnologia da época. Olha o que estão ensinando para nossos pregadores. Olha o que estão ensinando para nossos obreiros. Não precisa mais orar, não precisa mais jejuar, não precisa mais buscar poder do alto, não precisa mais buscar poder do Espírito Santo, porque você tem uma tecnologia que em 5 minutos ela te dá o sermão pronto. Se você for nessa força, na força do intelecto, eu quero dizer para você nessa noite que o teu ministério vai ser curto. Quero dizer para você que a sua chamada vai ser curta. Mas se você nessa noite pegar, aleluia, o seu sermão e colocar ainda na olaria de Jeová, quando você abrir a boca, o poder vai descer. Quando você colocar as mãos, milagres vai acontecer. Porque o poder do alto vale mais do que o poder intelectual. O poder do alto vale mais do que o poder da força. O poder do alto vale mais do que o poder humano. Nessa noite aonde você está, recebe o poder do alto. Começa a se encher onde você está nessa noite. Não vá nessa. Seja sábio. Pegue somente aquilo que vai te edificar, que vai te ajudar, mas não vá a fundo a ponto de te esfriar e perder a verdadeira essência de um adorador, de perder a verdadeira essência de um homem ou uma mulher de Deus, que ainda gasta 1, 2, 3 horas para preparar o sermão, que ainda gasta 1, 2 horas ensaiando diante do espelho ou dentro de um banheiro, dizendo: Senhor, derrama o sangue no meu louvor. Eu sei que não sei cantar bonito, eu sei que não sei pregar muito bem, mas eu sei que quando eu abrir a boca, o poder do alto vai vir, porque não foi criado pelo poder intelectual da imaginação humana, mas veio o azeite do céu que incendiou o meu coração.
intelectual, somente com o poder da força humana, ou ainda espera o poder do alto te revestir? Glória a Deus. Gaste tempo naquilo que você quer com Deus. Não vai nessa geração de micro-ondas, Nutelas. Não vai nessa, meu querido, minha querida. Vai ainda de joelho. Vai ainda no jejum. Vai ainda na oração. Vai ainda no compromisso com a palavra, que Deus vai honrar a sua chamada. Deus vai honrar o seu ministério. Deus vai honrar a sua vida, a sua fé. Aleluias. Glória a Deus. Segundo poder, é o poder político, é o poder das riquezas, é o poder das posições. Zacarias revelou esses três tipos de poder. Eu estou no segundo. O segundo poder que nós encontramos na Bíblia é o poder político, aonde envolve riquezas e posições. Hoje, o que vale é o poder político. Se é político, tem uma multidão ajudando. Se é político, a casa enche. Se é político, a cidade para. Se é político, aleluia, as pessoas vão atrás. Se tem posições, se tem dinheiro, se tem grana, tem uma multidão cercando. Aonde nós estamos chegando? Que poder você tem buscado a se revestir? Olha como é que estão as igrejas sérias, que pregam o evangelho genuíno, que pregam a palavra de Deus verdadeira. Como que estão? Não é só aqui na Xixá, é universal. A Inglaterra, a Europa, os Estados Unidos da América, aonde surgiu os maiores avivamentos depois de Atos. Hoje as igrejas estão vendo boates, bares, e isso entristece. O que é isso? O poder político, as posições, as riquezas têm tomado conta do coração, não só do mundo, mas também do povo de Deus. Aonde eles têm corrido atrás das riquezas, do homem, do poder político, porque correndo atrás desses homens ricos, importantes, vai ter posições, vai ter isso, vai ter direitos que muitos não têm, e com isso estão morrendo. Com isso, estão perdendo o revestimento de poder. O Espírito Santo que tinha liberdade em nosso meio para batizar, para curar, parece que estão colocando em metáfora, estão colocando ele dentro de uma gaiola e fala: o Espírito de Deus não pode falar aqui mais. O Espírito de Deus já não pode mais profetizar aqui mais. O Espírito de Deus já não pode usar de autoridade para expulsar demônios. Tem igreja por aí que não estão permitindo mais orar por libertação. Olha onde estamos chegando. Se o próprio Jesus, o fundador da igreja, vivia expulsando demônio, os apóstolos que foram os pais, as colunas, expulsavam e curavam, por que nós hoje temos vergonha? Por que nós hoje, se tem alguém importante, já não fala mais línguas estranhas? Porque se tem alguém importante, político, rico, com posições, já não queremos mais profetizar e falar línguas estranhas e até saltar na presença de Deus, porque vai escandalizar, vão passar vergonha. Mas eu creio que Deus está levantando uma geração diferente. Eu tenho certeza que Deus vai levantar tochas vivas, homens e mulheres, tomadas pelo Espírito Santo. Eu tenho certeza que nesses últimos dias, porque Tiago profetizou uma palavra profética escatológica, ele disse que nos últimos dias que antecediam o arrebatamento, haveria uma chuva temporã, e a chuva temporã fala de avivamento, fala de uma época que Deus vai levantar. Não sei se vai ser universal, mas eu sei que em cada cidade Deus vai levantar homens e mulheres com uma autoridade tão grande que vai levantar homens e mulheres que estão mortas, pessoas que estão precisando de uma palavra de salvação, aonde nós iremos levantar o dedo profético e dizer: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Eu profetizo em nome de
disse, no capítulo 2, 28, que nos últimos dias, vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos reis sonharão e terão sonhos e visões. Eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito, diz o Senhor. É a promessa de Deus para mim e para você. Você que está nos ouvindo, você que está aqui dentro, que veio para adorar a Deus, não ao homem. Deus deu uma promessa para os seus filhos. A promessa de Jesus para os seus filhos não é que eles vão ser drogados. A promessa de Jesus Cristo não é para que a sua filha venha ser uma prostituta, um drogado, uma pessoa ruim na sociedade, não. A promessa das Escrituras para nossos filhos é que eles seriam homens e mulheres boca de Deus nas últimas gerações. Pega essa palavra e começa a se revertir de autoridade nessa noite, porque Deus tem coisas lindas para fazer na sua vida. Se for para te fazer uma pessoa importante, Ele vai te fazer. Se for para te colocar em dos grandes, Ele vai te colocar. Mas não perca a essência. Seja homem e mulher revestido de autoridade, porque o céu já está aberto, o céu já está descendo. Ele vai te encher, Ele vai te usar. A manifestação de Deus vai acontecer através da sua vida. Quando eu estou caminhando no meio da minha família, alguns olham para a gente e não dá nada. Mas sabe ele que quando nós pisamos os pés dos demônios, ele tem que se curvar diante daquele que está dentro de mim e de você. Quer fazer o teste? Deixa cair alguém possesso perto de você. A sua família, quem vai procurar? O crente da família. Não é verdade? Não dá nada por mim, você fala assim, é mais um comedor, eu sei de onde ele saiu. Não falaram assim com Jesus? Porventura pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Mal sabiam ele naquele momento que era o Salvador do mundo, o Deus que criou os céus e a terra. As pessoas que estão ao nosso redor, às vezes não dá nada por mim, por você. Ei, deixa eu te dizer nessa noite, se ele soubesse quem estava do lado dele, ele estaria mais perto de você. Se ele soubesse quem é você do lado dele, ele te daria mais crédito das palavras que estão na sua boca. Porque a palavra de crente tem autoridade. Palavra de crente tem autoridade. Aleluia. Poder político, que envolve as riquezas e posições, que envolve o meio social, esse poder político. E não é esse poder que a igreja está revestindo, não é esse. Esse poder faz com que as pessoas confiem no homem e no dinheiro e na sua influência. Esse segundo tipo de poder, vou repetir, faz com que as pessoas confiem não em Deus, mas confiem no homem, no seu poder, na sua influência que ele tem. Eles amam isso, você sabia disso? Esses homens que têm essas autoridades, eles amam ver as pessoas se humilhando diante dele. Eles amam. Nós exercemos nossa cidadania, nós corremos atrás daquilo que é por nosso por direito, mas não se humilhar diante dos homens. Porque nós sabemos que um Deus que nós servimos abre porta onde não abre porta. E se Ele não quiser que eu faça ou fique em tal lugar, de fome eu não morro. É porque Ele vai permitir nós passar alguns dias de jejuns. Aleluia. Se for necessário, vai preparar uma viúva lá de Serepta. Vai, profeta, porque lá já preparei uma viúva para preparar o seu alimento. Aleluia. Vamos para o terceiro poder. Primeiro é o poder humano, físico e intelectual. Segundo é o poder político, riquezas e posições e meios sociais. E o terceiro poder é o poder do alto, é o poder do Espírito Santo. Esse poder do alto vem de Cristo. E esse poder, o nome dele, o inferno inteiro se curva. Esse poder que foi dado a nós e que vem dele, a Bíblia diz que um dia toda língua vai confessar
todo joelho irão se dobrar. Glória a Deus. Sabe os dois tipos de poder que eu falei? E essas pessoas que têm o nariz grande lá em cima, o pescoço parece uma girafa. A Bíblia diz que haverá um dia que todos esses poderes irão dobrar os seus joelhos diante dos reis dos reis, Senhor dos senhores. Glória. Aleluia. E vão ter que confessar que Ele é Jesus, é o Senhor para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Aqueles que não quiserem se ajoelhar, vão quebrar o joelho dele. Pá! Mas Aleluia. vão ter que dobrar o seu joelho diante do Senhor Jesus. Glória a Deus. Agora, esse último e terceiro poder é um poder do alto. É um poder que a igreja recebeu de Cristo. Ele falou: eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Vou enviar um outro Consolador. Em Atos 1:8, como eu já citei, ele disse que nós receberíamos poder para pisar sobre serpentes. Poder para pisar sobre serpentes. Um poder para fazer coisas extraordinárias no nome dele. Aleluia. Qual que é a diferença do homem cheio do Espírito Santo e aquele que não tem o Espírito Santo? Qual que é a diferença daqueles que são revestidos de poder e aqueles que não são revestidos de poder? Aqueles que não são revestidos de poder, eles são igual uma tartaruga, de perna para cima, mexe muito e não sai do lugar. Mas um homem cheio do Espírito Santo pode ser parecendo um fusquinha meia meia, mas quando dá a partida, tem combustível no tanque, ou sai do meio, ou ele passa por cima. Aleluia. Um homem cheio do Espírito Santo, ele parece uma águia. Ele não tem medo do mal, ele não tem medo nem da morte. Um dia Paulo estava pregando em Corinto e ele falou: morte, onde está a tua vitória? Aonde está o seu arvilhão, morte? Porque tragada foi a morte na vitória de Cristo na cruz do Calvário. Nem a morte consegue destruir os crentes. A morte para os crentes é um passaporte. É o passaporte que nos leva ao encontro de Jesus. Você sabia, nos próprios evangelhos, Jesus diz assim: ó, sabei vós que o vosso Pai Celeste não é Deus de mortos. Então, os crentes para Deus não morrem, os ímpios morrem, porque lá no juízo do trono branco, Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a seguir, diz que lá haverá um juízo, e lá vai estar os mortos. E como que a Bíblia diz que Ele não é Deus de mortos? Os crentes, porque os ímpios para eles continuam mortos. Outro dia eu falo sobre isso. Mas Deus não é Deus de mortos. O poder do Espírito Santo, a diferença de um homem e de uma mulher, para uma mulher que não tem o Espírito, para um homem que não tem o Espírito, o símbolo dele, sido crente cheio do Espírito Santo revestido, é uma águia que não tem medo de nada. Aleluia. Ele ou atravessa por cima da tempestade que vem, ou ele passa pelo meio, mas ele não arreda. Já observou que um crente que tem comunhão com Deus, um crente que ora, um crente que busca, um crente que está constante buscando a presença de Deus, ele não reda da dificuldade. Ele está ali chorando, gemendo, às vezes murmura, mas está ali buscando. Ele não arreda porque o símbolo dele é de uma águia. A águia não tem medo da tempestade. Eu creio que eu estou pregando para crenteadas nessa noite. E se você não é crenteada, você vai ser transformado nessa noite, porque o Espírito Santo de Deus vai visitar onde você está. Você vai ser revestido de autoridade e você não vai mais temer a dificuldade. Você vai perseverar até o fim. Você vai romper na fé. Você vai passar por cima da autoridade no nome de Jesus. Agora o crente que não tem o Espírito Santo, que não é revestido de poder, o símbolo dele é de um porco. Olha que diferença. Porque o porco é um dos únicos animais que não tem articulação no seu pescoço. Você nunca vai ver um porco olhando para cima. Ele só olha para a sua frente e para baixo e só mexe com coisas porcas e imundas. Assim é um homem sem o Espírito Santo. Ele só olha para aquilo que está na sua frente, para as coisas terrenas. Não é pecado, mas olha mais para o céu do que para a terra. Só olha para aquilo que está para a sua frente. Só se envolve com coisas desse mundo. E muitas das vezes com coisas que vai sujar
na sua alma. Diferente do crente águia, que só gosta de habitar nas alturas. Você nunca vai ver a águia habitando em nenhum lugar baixo. Ela sempre vai habitar nas montanhas, porque o lugar da águia é nas montanhas. E a Bíblia diz, não sou eu, que o símbolo da águia não com aquilo que ela se alimenta, mas pelas características que ela é. Aleluia. Seja cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Terceiro poder é o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo serve para quê? 3 coisas para nós finalizar. Primeiro, o poder do alto. O poder do Espírito Santo, desse revestimento. A primeira coisa para que ele serve é para evangelizar, é para ganhar. Atos 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, mas não termina por aí. E sereis minha testemunha na Judéia, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra ou do mundo. Então, nós entendemos que o Espírito Santo, esse revestimento, a primeira coisa é para ganhar almas, é para evangelizar, é para ir atrás das almas. Ou seja, nós temos que entender que esse poder que faz com que nós opere coisas extraordinárias, nós temos que colocar no nosso coração que a igreja foi levantada na terra, não foi para viver de luxo. A igreja foi levantada na terra, não foi para viver de status, nem de fama e nem para viver de bens materiais. A igreja de Jesus foi levantada na terra exclusivamente para ganhar almas, para propagar o evangelho de Cristo, para ser chamado de dentro para fora. Eu sei que muitos não pregam isso, mas foi para isso que fomos chamados, para ganhar alma. Se você é crente e não quer ganhar alma, você está com defeito de fabricação. Se você é crente para morar no céu, não deseja alma, não quer ver a casa do Senhor cheia, não quer se envolver no reino, não quer participar das coisas de Deus, deixa eu te dizer essa noite, tem alguma coisa errada com você. Você está com defeito de fabricação. Está faltando alguma coisa de você, porque fomos chamados para ser revertidos, e esse revertimento é para ganhar almas, é para evangelizar. Marcos 16 versículo 15 diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O revestimento é para ganhar alma. Pastor, como que eu ganho alma se eu não sei pregar? Esse revestimento te capacita. Pastor, como que eu vou ganhar alma que eu não tenho conhecimento das escrituras? O revestimento vai te dar entendimento. Pastor, como que eu vou ganhar alma se eu não tenho uma voz bonita? A unção faz a diferença. A unção faz a diferença. Se revista de humanidade, se revista desse poder. O revestimento é para isso, é para te capacitar, é para te instruir, é para te levar onde você nunca iria de forma natural, é para te fazer você ser o que você nunca seria de forma natural, é para ele te levar onde você nunca iria de forma natural. O revestimento é para evangelizar, é ganhar alma para Cristo. Esse é o primeiro propósito do revestimento de poder. Segundo, é para curar os enfermos. Aleluias. É para curar os doentes. Pastor, mas a gente ora e muitas das vezes não é curado. É você que cura ou é eu? É eu. Ora, parece que não acontece só se for com você, porque eu já vi muitos milagres Deus fazendo através da minha vida, através de homem de Deus, através de mulher de Deus. Deus continua operando, Deus continua curando, e quando Ele não curar, o problema é de Deus, não é nosso. Ele que cura, mas fomos chamados para ser revertidos, para curar os enfermos, para curar os doentes. Agora, alguém quer colocar a culpa em nós. Pastor, orou e não curou, eu sou dono do milagre. Quem cura é Jesus. Eu uso a minha fé. E você que quer ser curado tem que usar a sua fé. Mas fomos chamados para curar. Fomos chamados para curar os enfermos, curar os doentes. Marcos 16. Marcos 16, 18 diz: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia. Lucas 10,
9 diz: e ele enviou de 2 em 2 a missão de 70. E ele diz assim: e curai os enfermos. O revestimento de autoridade, de poder sobre nossas vidas, é para que nós possamos olhar para os doentes, olhar para os enfermos, e na autoridade do nome de Jesus determinar a cura sobre a vida deles. Haverá tempo que você vai orar, e muitas pessoas vão ser curadas. Haverá dias que você vai orar, quantas serão curadas, e haverá dias que você vai orar, e nenhuma vai ser curada. Mas não quer dizer que você não vai ser transformado por Deus. O nosso dever é orar. Nosso dever é orar. E Jesus, pela sua misericórdia, vai começar a curar através da minha vida e da sua vida. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Alguns param de orar. Alguns param de acreditar que pode ser usado por Deus, porque orou 2, 3 vezes, 10 vezes não foi curado. Ei, não é assim. Ore. Ore. Tem um pastor no Brasil, o pastor Hernandes, a Rádio já viu ele pregando pessoalmente e viu o paralítico andando, não é verdade, cara? Aleluia. E hoje eu conheci ele nas redes sociais, mas ela viu ele pessoalmente. Ele conta no seu testemunho que orou por 500 paralíticos e nem mandou. Mas ele nunca parou de orar. E hoje tem mais de mil pessoas curadas paralíticas de orou. Curadas. Milhares de paralíticos curados, surdo de nascença, ele já orou, milhares, e Jesus curou. Cegos, cânceres, e outros que orou até hoje e também nunca foram curados. Mas o revestimento é para isso. Nós temos que entender quem cura é Jesus, quem faz é Jesus, mas ele continua curando e fazendo no nosso meio. O revestimento vai te encorajar a impor as mãos. O revestimento vai te encorajar a ir atrás dos enfermos. O revestimento vai te encorajar a você orar. O terceiro poder que nós temos é o poder do alto, que é para evangelizar, curar doentes e enfermos. E o terceiro e último, o revestimento de poder. Se você não der glória a Deus bem forte, aleluia. Glória a Deus. Se você não der glória a Deus bem forte agora, o inferno vai dar carregada de você. O terceiro e último, falando do poder do alto, ele serve para expulsar os demônios e desfazer o mal. Para isso serve o poder do Espírito Santo para a igreja, para evangelizar, curar os enfermos, os doentes e expulsar os demônios e desfazer os obras do mal. É isso que Jesus quer fazer a partir de hoje na sua vida e na minha vida. A partir de hoje não se ache o carrapato que está no seu campo, o último. Não. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:20: vós sois embaixadores do reino de Cristo. A igreja de Jesus é representante de Cristo na terra. Somos embaixadores de Cristo. E Ele quer que nós usamos essa autoridade, a autoridade do alto, é para que nós possamos expulsar os demônios e desfazer toda a obra do mal. Lucas 10:19 diz: e Ele nos deu poder para pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal, e nada vos causará dano. Glória a Deus. Esse poder é para nós desfazer as obras do mal. Fique de pé, por gentileza. Quantas pessoas estão sendo oprimidas? Quantas pessoas estão aí doentes, enfermas, oprimidas por obras malignas? E nós, igreja, muitas das vezes ficamos de braços cruzados. A Bíblia diz em 1 de João 2:8. A Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do mal. Glória a Deus. Para
isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do mal. Marcos 16:17 diz que em nome de Jesus nós expulsaríamos demônios. O revestimento de poder é para nós fazer esses 3 tipos de obra. Esses 3 tipos de poder, qual deles você está enquadrado nessa noite? Nesses 3 tipos de poder, qual deles te chama mais atenção? O meu é esse terceiro. Eu não sou nada sem o revestimento de poder. Eu não faço nada se não for pelo Espírito Santo do Senhor. Eu sou apaixonado pelo Espírito Santo de Deus, porque eu sei que dele há poder para fazer coisas extraordinárias. Somos a maior autoridade na terra, depois de Cristo. Fazemos parte de um reino inabalável. Não existe ninguém mais poderoso nessa terra do que esse crente. Isso eu falo com toda a autoridade. Não existe ninguém na terra, nenhum outro homem, ser humano mais poderoso que um crente na terra. Você não pode ter um centavo no banco, mas se está revestido de poder, tem autoridade para trazer existência àquilo que não existe. Se você descobrir hoje, a partir de hoje, nunca mais sua vida vai ser a mesma. Quando as coisas começarem a apertar, você vai persistir na fé, dizendo: eu não aceito isso na minha vida. A miséria, a pobreza, a doença, a escassez, a derrota, o desânimo, a frieza, eu não aceito isso na minha vida, porque há o poder de Deus sobre a sua vida. Para isso, tem que seguir o que o pastor Vicente resumiu no começo: buscar esse revestimento. Glória a Deus. Glória a Deus. Você consegue vir aqui para frente nessa noite para nós orar? Eu não vou persistir, porque não é pela força nem por violência. Se você quer continuar assim, fique do que você quer. Quem quiser mais, busque. Porque Deus tem para dar. Deus tem para dar. Deus tem para dar. Deus tem para dar. Obrigado, querido. Deus tem para dar. Os pastores, fiquem à vontade para orar. E eu vou estar aqui intercedendo pela igreja nessa noite. Aleluia. Senhor, essa noite eu orei, Senhor Deus, para que o Senhor me desse uma palavra atualizada aos nossos corações. Tu sabes, ó Pai, como eu te amo. E o temor que está em meu coração para falar qualquer coisa diante do Senhor. E a minha oração foi, ó Pai, para que o Senhor viesse revestir cada ouvinte da Tua palavra nessa noite, ó Deus. Que o Senhor possa trazer nessa noite um revestimento de autoridade tão grande sobre a vida deles, que nunca mais ele venha ser esse homem, venha ser mais essa mulher que foi até hoje. Que eles comecem a viver coisas extraordinárias na Tua presença. Que eles comecem a viver algo sobrenatural diante do Senhor. Porque o Senhor tem algo poderoso para derramar nesses últimos dias sobre a Tua igreja. Começa a derramar nessa noite sobre este lugar. Esses que estão ouvindo a Tua palavra, Deus, que estão querendo algo novo na volta das vidas deles, que eles comecem nessa noite a clamar ao Senhor. Aonde você está, começa a fazer algo diante de Deus. Começa a pedir esse revestimento. Começa a pedir essa autoridade que já está dentro de você. A palavra poder do original é poder explosivo do Espírito Santo. É a mesma palavra para dinamite. Quando Jesus falou na sua palavra, e recebereis poder, Ele está dizendo, e recebereis dinamite, poder explosivo ao descer sobre vós. Começa a usar a partir de hoje esse poder. Começa a usar a partir de hoje essa autoridade. Não aceite mais essa situação na sua vida. Começa a pedir ao céu, dizendo: Senhor, eu não aceito mais isso na minha vida. Nós estamos iniciando nessa noite uma campanha
falar, Senhor, salva. Começa a falar, Senhor, liberta. Começa a falar, Senhor, cura. Começa a falar, Senhor, abre essa porta. Senhor, faz na vida do meu irmão, da minha irmã. Oh, aleluia. Em nome de Jesus, ó Pai, aqui está a tua igreja nessa noite, neste lugar. O Senhor sabe o que eles têm vivido, o Senhor sabe o que eles têm passado, e eu não posso fazer porque eu sou humano, mas tu és Deus, os céus, é o Deus que também anda aqui na terra através da tua igreja, e nesta noite começa a passear e a tocar nesta vida que está me ouvindo nessa noite, aonde quer que ele esteja, que o teu poder do alto visite agora esse homem, essa mulher, esse adolescente, essa família, esta casa, aonde você está, o poder de Deus te visita agora, em nome de Jesus. Recebe o poder de Deus visitando agora, recebe, recebe, recebe o poder de Deus onde você está, na sua casa, na sua família, no seu quarto, na sua sala, agora, olha a visitação do Espírito Santo, olha o revestimento descendo agora, recebe o batismo, recebe línguas estranhas agora, recebe variedade de línguas, agora, esse revestimento é para você, é para você, é para você. Atos 1:38 diz, e esse Espírito, esse poder é para nossos filhos, para nossas filhas, para aqueles que estão perto e para aqueles que estão longe. Diz a palavra de Deus para nós essa noite, não é só para o antepassado, não foi só para a igreja primitiva, é para a igreja atual, é para a igreja atual. Não aceite a frieza, não aceite a mermice. Se você aceitar essa frieza, assim você será. Se você aceitar esse crente gelado, esse cubo de gelo, você assim será. Mas a partir de hoje, se você buscar o revestimento, os céus irá se abrir sobre a sua vida, o revestimento irá descer sobre você, e você vai viver algo extraordinário de Deus. Cadê os crentes nessa noite que estão me ouvindo, que não aceita mais a frieza, que não aceita mais a mermice, e que estão dispostos a buscar o revestimento no alto? Cadê? Cadê? Faz barulho nessa noite, começa a adorar, começa a buscar o revestimento no alto. 120 clamou, o Senhor manda poder. 120 buscaram, o Senhor manda poder. Jesus intercediu e disse, Pai, manda poder, manda poder, manda poder. E o Pai lá do céu mandou o Espírito Santo, ele foi revestido. Se você está nessa noite conectado com Deus, esse poder te dá força para romper a vida. Esse poder te dá força para vencer a depressão, a ansiedade. Esse poder te dá poder para te revestir na autoridade terrível dessa terra. As pessoas vão olhar para você e dizer, esse homem já não está diferente, já não está normal, está diferente, essa mulher está diferente. Eu profetizo os teus vizinhos a partir de hoje vão ver a diferença. Os demônios vão começar a gritar aonde você vai passar, porque você está carregando uma autoridade diferente. Recebe, 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 recebe. 1, 2, 3, aonde você está, recebe agora a autoridade de Deus. O revestimento. Onde você está? Esquece, meu irmão. Quem está do teu lado? Se envolva, se envolva, se envolva com o reino dos céus. Oh, aleluia. Eu estou sentindo novamente as minhas mãos fumegando. A unção de Deus que está sobre esse ambiente. A unção é contagiosa. A unção ela é transmitida. A unção ela pode ser transmitida. E eu transmito a unção que está sobre esse altar, sobre a minha vida, agora sobre a sua vida. Aonde você está, recebe. A mandada chorava, e me adorava.
necessita. Olha o poder descendo, olha a graça descendo. Olha a frieza, olha o desânimo. Perdeu o inferno, perdeu o Satanás, porque nessa noite tem homens e mulheres que estão tomados pela glória. Oh Jesus, deixa o teu povo, deixa o teu povo, deixa o teu povo. É só cheio da tua graça que vencemos, é só cheio da tua graça que vamos prosseguir adiante, é só cheio do teu Espírito que fazemos missões, é só cheio do teu Espírito que nós fazemos a diferença. Eita, meu Deus, sinta a presença de Deus onde você está. Recebe onde você está. Oh Jesus, chamamos Espírito Santo, chamamos Espírito Santo, chamamos Espírito Santo. Eu peço mais, Espírito Santo, eu peço mais sobre os teus filhos nessa noite. Se o Senhor quiser arrebatar a crente, arrebata nessa noite, neste lugar. Enche até esse homem, essa mulher, não aguenta mais agora. Recebe o nome de Jesus onde você está. Que presença! Satanás pensou que você vinha para a casa do Senhor e ia sair da mesma forma. O inferno estava torcendo para você voltar desanimado. Mas essa noite você vai voltar revestido. Vai voltar revestido. Vai voltar revestido de autoridade do alto. Meu Deus! Enche Jesus, 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 enche até não aguenta mais, enche até não aguenta mais. Ao fogo descendo aí, dos pés à cabeça, recebe a presença, recebe a presença, recebe a presença, recebe o renovo, agora, olha o coração abraçando, olha o coração abraçando, olha as línguas vindo, olha o fogo, olha o coração abraçando, olha o coração abraçando da presença. Ao fogo descer, deixa Jesus. Amanda Vassuki Gama, Rapanda, e Pamando Vassuki Gama, Alabacama, deixa Jesus, olha o poder desceu, olha o poder, 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 olha o coração abraçando, 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 recebe, olha só, passou que a pai, vem camaradas. Toca, Senhor. Olha o poder descendo. 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 Anasturiki kamandahai. Rebabamo shumi kamandahai.
O inferno tem planejado grandes coisas pela tua vida, meu filho. Mas o poder tem tido sobre a sua vida. Quando você me busca, o meu poder desce. Quando tu me busca, o meu poder está contigo. Muitas coisas eu tenho para fazer e revelar a sua vida ainda. Continue me buscando a minha presença, a minha face. Às vezes eu penso que vai perecer, vai morrer. Mas eu te digo nessa noite, não vai, porque eu tenho coisa para realizar na sua vida. Recebe a minha presença agora. Recebe a minha presença agora. Os porteiros vêm aqui na frente. O pastor vai orar por você. Tem a unção de Deus sobre as montanhas e Ele vai liberar sobre a sua vida. Libera sobre a vida deles essa noite. Senhor, enche agora esse jovem, Senhor. Quebra as correntes. Quebra as barreiras. Quebra agora as correntes, as barreiras. Que a partir de hoje, Senhor Deus, esse revestimento vem agora sobre a vida desse jovem. E tudo aquilo que prendia ele, Senhor, neste mundo agora, seja quebrado agora. O poder que está sobre a minha vida, eu libero sobre a vida desse jovem agora. Em nome de Jesus, tudo aquilo que te afastava de Deus, nessa noite, o poder de Deus arranca. Sinta o meu amor, a minha presença. Há anos atrás era para ter morrido, mas pela promessa que eu tenho na sua vida, eu te escolhi, te separei, te protegi. Anda na minha presença, porque o inimigo está com sede na sua alma. O teu lugar é aqui. O meu poder vai te dar a força necessária. O meu poder, o meu espírito te dará a força necessária para te segurar, para te permanecer neste lugar. Mas busca a minha presença, busca a minha presença. Sinta o meu amor nessa noite, sinta a minha alegria nessa noite. Sinta a minha presença, sinta meu amor. Enche Jesus, enche Jesus. Os meus dons é para usar. Entrega para usar. Se for ousadia, vou entregar, vou dar. Recebe nessa noite ousadia. Ousadia, ousadia, a minha presença. Sinta. Mais um pouquinho. Marcha na minha presença. Ser perfeita na minha presença. Mergulha nas águas do meu espírito. Se aprofunda na minha presença. Porque grandes coisas eu vou fazer. Olha o fogo, olha a presença. Olha a ousadia, olha a intrepidez. Ousadia, intrepidez, autoridade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, ministra sobre a vida dele agora, Senhor. Uma unção diferenciada, uma unção de autoridade, de ousadia. A este Jesus, de renovo, dos pés à cabeça. Uma unção de presença, de renovo sobre a vida dele, Senhor, de renovo sobre a vida dele. Todas as dúvidas da sua mente, que nessa noite o teu Espírito venha, ó Pai, trazer a coerência, a certeza de tudo aquilo que o Senhor tem ministrado sobre a mente dele para fazer. Em nome de Jesus, que venha
venha um renovo sobre a alma. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Aqui está o teu filho, o teu servo, Senhor. Eu bendigo sobre a vida dele, Senhor Deus. Um tempo novo, Senhor. Um tempo novo, Senhor, sobre a vida dele, ó Pai. Todo mundo, muitas vezes ele pensar que não serve para nada, Senhor. A partir de hoje, Senhor Deus, o Senhor venha ministrar o coração dele, que ele é útil sim na tua obra. Não existe crente sem utilidade. A tua bênção está na distância dos teus joelhos no chão. Quando mais do descer os teus joelhos no chão, mais coisas extraordinárias vou fazer na sua vida. Não preciso do intelecto do homem, não preciso da sabedoria humana. Eu preciso de um coração rendido na minha presença. Um coração rendido na minha presença, porque eu tenho te escolhido, tenho te chamado. Mas mergulha, mergulha, se renda, sinta ao meu redor nessa noite a minha presença. Olha o fogo dos pés da cabeça agora. Enche Jesus, toca Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, esse poder que está disponível para cada um de nós está disponível. Oh Jesus. Isto é elétrico, meu irmão, que não é natural, não é microfone, é a presença, é uma eletricidade correndo das mãos aqui no rosto. Quem é cheio da unção e tem essa experiência sabe o que eu estou falando. Aleluia. É uma eletricidade tremenda, meu querido. Benihim sabe muito bem do que é isso. E outros homens, aleluia, que já viveu essa experiência. Aleluia, Jesus. Meus queridos, vamos pregar firme nessa campanha. Eu decidi com a minha esposa, Deus colocou algo no meu coração durante o dia. E eu não comuniquei nada com a minha esposa. E no altar, antes da administração, ela falou a mesma coisa que o Espírito de Deus tem colocado no meu coração. Qual que era? Curiosos, hein? Isso aqui é para doutrinar a igreja. Pastor Vicente, na sua época, não tinha mídia. O povo vinha para a igreja, vinha ou não vinha? Então nós não precisamos de mídia para o povo vir para a igreja. Deus colocou no meu coração e minha esposa testificou de Deus. Nós não vamos fazer durante 7 dias da campanha. Pelo menos nessa campanha. Os demais campanhas vamos fazer. Nessa campanha, esses 7 dias, 7 semanas, nós não vamos estar divulgando, colocando nomes e nem pregadores. Vai ter a campanha normal. Quem quiser buscar a Deus vai estar aqui. Vou chamar pessoas para pregar, mas não vou falar o dia. Venha buscar a Deus, quem de coração vem buscar a Deus realmente. Então nós não vamos estar divulgando ninguém que vai estar pregando aqui, porque temos que aprender a vir buscar a Deus por aquilo que Ele é. Amém? Então, já convidei uma pessoa cheia, muito usada por Deus, vai estar vindo pregar, já marquei o dia, mas eu vou falar o dia. Então venha, participe dos cultos. Uma bênção, de oração. Esses dias eu liguei nele, ele estava orando um monte. Homem de Deus, pastor sério, prega a palavra, pentecostal, vai estar pregando aqui, mas não sei o dia. Sei, mas não vou falar. Pode ser terça-feira que vem, na outra. Venha por causa de Jesus. O mesmo Deus que operou agora vai operar nos demais dias, em nome do Senhor. Amém? Sexta-feira não tem na programação. Sábado tem culto de jovens, culto com a mocidade sábado, domingo culto de missões, e assim segue as programações e vamos buscar Jesus e quando você pode achar. Amém? Glória a Deus por isso. Curva da cabeça, são para frente. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não somente agora, mas para todo sempre. Juntos dizemos amém. Glória a Deus. Fiquei feliz porque a Fran falou em línguas hoje. Glória a Deus.
Fica com Deus.